Voltando, todo mundo voltando, graças a Deus. Nos prestigiando, né? Cadê Simone agora? Agora Simone que não volta. Faltando Simone chegar agora. Não ficar falando sozinha. Para vocês. E aí vocês podem aproveitar para fazer alguma pergunta nesse momento enquanto ela chega, para ver se a gente vai interagindo aqui. Interessante. Se alguém tiver alguma dúvida ou então assim quiser saber alguma coisa. O tema realmente é excelente. Agora, quando a gente já conhece, se torna mais. Inclusive é um tema que poderia se falar uma noite toda, porque é bem extenso. Porque além disso, além de depois que você conhece suas forças, existem as intervenções, né? As intervenções com as forças de caráter. São 70 intervenções. São as formas com que a gente estuda para conseguir fazer fácil. Simone apareceu aqui agora, está no convite. Para que fique mais fácil para a gente usar as forças mais baixas, né? Que estão mais abaixo da nossa relação. Então, existem essas intervenções. Isso serve para que a gente faça em empresa, trabalhe com os funcionários, trabalhe com as equipes, e facilita muito a questão do entendimento das intervenções das forças. Eu já aceitei aqui Simone. Olá, gente! Voltamos! Amei. Vamos lá, temos muito ainda para falar, né? Vamos recomeçar. Exato, vamos lá. Pois é, e agora vai todo mundo. Alguém fez o teste nesse momento que a gente ficou em off, hein, Berna? Eu acredito, eu não sei, né? Foi muito tempo assim que deu teste. Gente, essas questões das tecnologias às vezes pegam... Tá, mas acontece. Isso, não sei porquê, não entendo porquê, de repente sumiu, acabou, parou. Mas acontece. A gente precisa ir aos poucos lidando com a tecnologia, que às vezes nos pega pelo pé, não é? Exato. Eu, nas minhas consultorias e nas minhas salas de aulas, eu tenho apanhado muito, né? E tenho aprendido muito também com as tecnologias, que às vezes elas nos deixam de calça meio curta, mas a gente precisa o quê? Ir driblando. Né? Pois ir driblando o tempo todo, né? E a RC eu sei que é capacitada em resolver os problemas dos outros, né, Berna? Exatamente. Boa, gostei. Fez o teste da paciência. Maria do Carmo, é verdade, Maria do Carmo. Muito bem. A paciência ela não é uma força, não. É minha prima lá no Recife. Ela tem, a paciência dela realmente é muito alta a paciência. Ela é uma pessoa muito calma, muito tranquila. Mas faça o teste, viu? O teste na Vera, como diz a coisa. A gente quer fazer depois uma nova live, já com vocês participando, já com o resultado do teste de vocês, que é para a gente já sugerir as perguntas, a gente ir respondendo. Temos um curso de intervenções, inclusive está aqui, ó, não sei se dá para vocês verem o livro, né? Intervenções nas forças de caráter, Caio Minick. Então, isso aqui é muito, assim, uma enciclopédia para quem gosta da psicologia positiva, né? A gente tem aí várias situações para aplicar, são 70 intervenções. Isso. E a gente tem percebido como as pessoas elas têm melhorado, né, Berna, nos seus aspectos mais variados possíveis, quando a gente faz as intervenções. Existe uma metáfora de Caio Minick, ele diz que as forças de caráter é como uma orquestra. Né? Boa. São vários instrumentos. Então é assim que funciona na vida. Hoje entra um instrumento, amanhã entra outro. Ou seja, quando todos eles entram, a orquestra está preparada, né? Sai o resultado. Isso. Então, eles fazem essa metáfora das forças de caráter como uma orquestra. E nós como o responsável por isso, né? Na nossa vida, na nossa orquestra.
Nós temos 24... A nossa orquestra para a nossa vida. Nós temos 24 instrumentos, né? São as 24 forças. A gente pode utilizá-las do jeito que a gente achar conveniente. Colocando na música da vida. Nas situações da vida que a gente precisar, né? Às vezes um pouco mais de humor, né? Às vezes um pouco mais de curiosidade, um pouco mais de amor ao aprendizado, uma bravura. A gente utilizou a bravura agora, viu? Precisamos muito, viu? Da bravura para resolver muita coisa, né? Inclusive... a bravura como a primeira força. É bom, verdade. Todas elas têm aquela questão, né? Da parte positiva e às vezes negativa, depende de como a gente usa. A pessoa que tem a bravura vai em tudo se alterar, isso não é bom. É verdade. O seu eixo, né? O seu equilíbrio. Equilíbrio. Você trabalha para melhorar e também trabalha, vamos dizer assim, num momento que precise de muita bravura, tudo bem, você vai pegar, você resgata a sua força e usa. Mas quem tem a bravura, como todas as outras, que são as primeiras, a gente tem que ter cuidado para não se tornar assim inconsequente, uma pessoa, né, que não tá agradando. É verdade. Quem tem o humor, toda hora tá brincando, rindo, não tem sentido, né? Ou então, vamos dizer assim, que esteja utilizando de uma forma errada, no momento errado. Né? Tudo isso tem que ter um direcionamento. Por isso a importância, porque o teste, além de dar as nossas forças, ele ainda fala um pouquinho de cada uma, o conceito de cada uma. Né? Isso. Inclusive, segundo o Raio Niemiec, toda vez eu atrapalho o nome. Ele diz assim que as 6 virtudes, né, que a gente falou ainda das virtudes. As 6 virtudes, a sabedoria, a coragem, a humanidade, a justiça, a temperança e a transcendência. Né? A força da sabedoria são aquelas forças cognitivas que envolvem aquisições e utilizações do conhecimento. Então, assim, por exemplo, eu tenho a força, tenho amor aprendizado. É uma força da sabedoria. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar e nunca deixo passar as oportunidades, né, que eu tenho de estudar. E isso aí, assim, eu uso ela nos momentos que realmente eu estou estudando, eu tenho aquele empenho de usar essa força com mais afinco, justamente para que a gente consiga fazer daquele um momento excelente. Né? É uma forma de usar a força. Ele fala que a coragem são as forças emocionais, as forças que envolvem o exercício da vontade para alcançar as metas, perante as situações, né? Pode ser externa, interna. Então, a coragem é uma força assim, que ela está ali, né? Envolve a pessoa para que ele faça aquele exercício de conseguir resolver as situações, né? Isso fala mesmo. Também da unidade, da virtude da humanidade. E a virtude da humanidade são aquelas forças que tratam do respeito pelo outro. Né? Quem tem as forças de humanidade? Generosidade, amor, inteligência emocional. Eu tenho uma dessas forças da humanidade, eu tenho a generosidade. É a minha 4ª força. Né? Então, ele diz também que a virtude da justiça são forças de caráter relacionadas à qualidade da sociedade como um todo. Né? A justiça é uma força que ela é uma virtude que ela tem trabalho em equipe, a imparcialidade e a liderança. Imparcialidade e a liderança. Né? Isso aí são forças da virtude justiça. E temos também a temperança. Né? A temperança é uma força que são forças que nos protegem contra o excesso. É aquela... Oi, agora minha bateria está acabando, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu colocar aqui. Aí ela é a temperança é uma força... É uma virtude. Temperança é uma virtude... Que ela protege contra o excesso, né? A temperança. E a transcendência é aquela força, a virtude da transcendência, ela tem as forças que estabelecem confecções com o universo maior e fornece significados. São as seguintes forças: a admiração da beleza, a gratidão, a esperança, o humor e a espiritualidade.
Da transcendência eu tenho a espiritualidade, certo? Então, são essas 5 forças que estão na virtude da transcendência, tá? E você poderia aproveitar e falar um pouquinho, Simone, das suas forças, das suas 5 forças? Para as pessoas ficarem entendendo. Sim, falo. Eu vou só responder uma pergunta que eu acho que foi a Rebeca que fez mais acima, ela perguntando assim, como fazer, Berna, para poder a gente conseguir interpretar esse resultado do teste? Né? Então, quando a gente... Interessantíssima pergunta. Interessante. Quando a gente começa, quando a gente recebe os links, as forças, né? O nivelamento das forças da primeira a 24, geralmente tem uma explicação, Rebeca, se você observar, uma explicação para cada força, certo? Caso você tenha alguma dificuldade, né, porque às vezes a nomenclatura ela não é totalmente... Às vezes a gente tem uma dificuldade de interpretação. Então, caso você sinta uma dificuldade na interpretação, você pode entrar em contato com a gente e a gente pode esclarecer, né? Além de que as forças, elas como é uma linguagem universal, né, são linguagens assim mais claras e que geralmente a gente consegue identificar no nosso dia a dia, certo? Mas caso você tenha essa dificuldade, você entra em contato conosco, que a gente esclarece com a maior boa vontade. Né? Uma pergunta, Bernadette, que eu acho que foi Josiclei, eu não sei se Josiclei chegou a voltar, mas que ele perguntou, que foi muito interessante. Ele perguntou assim, se, por exemplo, daqui a pouco eu respondo, Rebeca, ele perguntou, Simone, teria como vocês conseguem aplicar as forças de caráter de vocês, tanto no trabalho presencial como no trabalho home office, né? E eu digo a ele que sim, a gente coloca como são forças que são inatas, né? Como são forças essenciais, a gente exerce as forças aonde nós formos. Se a gente for para um churrasco amanhã, geralmente a gente utiliza as mesmas forças que a gente utiliza no trabalho. É claro que, independente de determinados ambientes, a gente precisa recorrer a algumas forças. Por exemplo, o humor, a gente precisa ter um certo equilíbrio no nosso ambiente de trabalho, né? Diferente de um churrasco que a gente pode soltar mais o humor. Então, elas fazem parte de nós, né? Estão onde estivermos, né? Isso, são aspectos da nossa personalidade. São aspectos dos construtos da nossa personalidade. São os aspectos positivos da nossa personalidade. Né? Porque nossa personalidade tem vários aspectos envolvidos. E as forças fazem parte de uma delas. Então, por isso que é importante que a gente, cada vez mais a gente identifique e a gente aplique. Né? Por exemplo, a força de caráter da Rebeca fez o teste hoje e me mandou. Né? Foi a justiça. Né? Então, por exemplo, Rebeca, por onde ela passa, ela deve exercer muito aspectos da justiça, de fazer jus, de fazer justiça às pessoas com quem ela convive. Né? Em segundo lugar, acho que foi o amor. Eu acho que eu só decorei essas duas, Rebeca. Depois você pode me passar também. Mas o amor é sempre uma pessoa amorosa, uma pessoa carinhosa. Quem conhece a Rebeca percebe, né? Essa amorosidade com as pessoas que ela conhece e até às vezes com os desconhecidos. Também, que ela falou. Eu acho que a quinta é a generosidade, não é, Bernadette? Isso. É uma pessoa também que sempre nos dá um feedback, uma pessoa que sempre está de braços abertos para receber as pessoas, acolher as pessoas. Então, naturalmente, a gente vai identificando, a gente vai vendo, né, ações e estratégias, né, que a pessoa vai exercendo no seu dia a dia, né, e a gente vai vendo, né, e vai visualizando, e a a gente vai cada vez mais se apropriando. As intervenções vêm justamente para reforçar esses nossos traços de nossas forças de caráter. Simone, ela está fazendo consultoria nas empresas e está aproveitando aí a oportunidade para utilizar as forças, não é isso, Simone? Claro, Simone, agora mesmo eu estou utilizando. Sim, estou ouvindo. Então, assim, era bom você falar um pouquinho de como você utiliza na sua consultoria as forças de caráter. Pois nesse momento de Covid-19 eu tenho utilizado muitas minhas forças, sabia? Por exemplo, a curiosidade, eu tenho estudado mais, né? Tem inclusive me ajudado a equilibrar o meu humor, a equilibrar também as notícias que a gente tem visto, né? Notícias tristes, mas a curiosidade tem me ajudado a me estabilizar, né? O amor também, que é a minha segunda força. Eu tenho exercitado... Dalila, que bom você aí. Estou interrompendo, mas é para a oportunidade de falar com aí as pessoas. Com certeza. O momento é para isso também, para a gente rever as pessoas que a gente faz tempo que a gente não viu. Né? E aí, o amor, eu tenho exercido muito o meu amor também pelas pessoas que estão mais próximas, né?
E o amor, ele é incondicional. No caso do amor, para a força de caráter, é o amor que a gente dá e que a gente recebe. A gente se sente realmente, né, exercendo o amor. O amor ao aprendizado, por exemplo, que eu também tenho, como eu tenho estudado, tenho tentado encontrar novas intervenções, novas aplicabilidades, né, das forças de caráter, da psicologia positiva. Então, eu tenho exercido, apesar da pandemia estar acontecendo, eu tenho utilizado as minhas forças de caráter a meu favor. Né? E tenho despertado, por exemplo, nas consultorias que eu tenho realizado, nas pessoas também. Por que isso é importante? Porque as pessoas elas precisam entender, né, que cada um tem as suas forças e mesmo nessa pandemia a gente precisa exercê-las. Então, na hora que a gente consegue entender, na hora que a gente consegue, por exemplo, aplicar, a gente vai conseguindo ter bons resultados. Por exemplo, está falando aqui, Simone, que todas nós, na live, estamos utilizando a nossa força de amor aprendizado. Exatamente. Todo mundo aí vai sair com um pouquinho de aprendizado, né? E vai utilizar isso para a sua vida. Então, não deixa de ser um momento que está se usando a força. Muito bem. Com certeza, com certeza. Tem algumas pessoas que têm, por exemplo, a força da gratidão. Né? Então, por exemplo, hoje mesmo eu estava trabalhando na consultoria o tema da gratidão. Então, a gratidão é uma força que a gente precisa utilizar, né? Inclusive nas nossas relações, agradecer as pessoas, né? Ser grato pelo que já temos, nós já temos, né, o que agradecer todos os dias da nossa vida. Né? Quantas pessoas não estão tendo nem a oportunidade de ver essa live, por exemplo, porque elas não têm acesso. Então, a gratidão é algo também que a gente precisa praticar. E quando a gente pratica a gratidão, quando a gente pratica as nossas forças, que é um dado importante, a gente aumenta a imunidade da gente, vai lá para cima, né? O risco de ter problemas cardíacos também diminui, problemas com indicativos de câncer também, as doenças pré-existentes. Então, todos esses aspectos, eles vão cada vez mais nos equilibrando enquanto ser humano. Aí tem alguma observação de André aqui, não é, Berna? Eu estou tentando ver. André Identificamos... Pontes, meu filho. Identificamos também as deficiências nas forças, né? Busca o crescimento, reconhecendo as deficiências. O que pode comentar sobre as pessoas que costumam crescer com as dificuldades ou deficiência? São dois perfis. Boa, excelente pergunta. Nesse caso, André, a gente identifica as nossas forças. Por quê? Porque o teste é voltado para a gente identificar o que tem mais forte em nós. Né? As deficiências é mais ou menos assim, a gente já conhece. Né? Inclusive as outras teorias estão presas, às vezes, só nas deficiências. O que você precisa melhorar, né? O que você precisa modificar. E no caso da teoria das forças, eles enaltecem os aspectos bons, porque acredita-se que a gente forçando, a gente focando no que a gente tem de bom, nos aspectos que já são nossos, que a gente já reconhece como nossos, a gente consegue atingir, inclusive, as deficiências a serem diminuídas, porque a gente começa a exercer as nossas forças. Olha que interessante. Então, assim, é uma mudança completa de mindset. Aquele modelo mental, antigamente, que a gente tinha, de só trabalhar os aspectos negativos. Eu não sei inglês, então eu entro no cursinho de inglês. Eu não consigo trabalhar estatística, eu vou entrar num cursinho de estatística. Não, é o contrário. A gente pode também fazer esses cursinhos, mas sem esquecer a nossa essência, sem esquecer quem nós somos. Né? E com isso acontece um aumento na nossa autoestima, né? Um crescimento pessoal e crescimento profissional. A gente se sente muito mais plena. As pessoas ao nosso redor começam a dizer: meu Deus, o que está acontecendo com você, Bernadette? Você está mais perseverante do que nunca. Porque ela está conseguindo exercer a sua força. Né? A curiosidade em mim. Aqui, se as pessoas identificam também nas dificuldades, identifica assim. Se você já conhece as suas forças, uma dificuldade você vai perceber quais são as forças que estão lá, que você precisa resgatá-la e fazer de uma forma com que você consiga passar aquele problema, aquela dificuldade. Você se relaciona com as suas forças, você pega as suas forças principais, né, as suas forças de assinatura, onde você procura, onde você tem mais condições de agir naquela situação, naquela dificuldade da melhor forma. Então você consegue identificá-las, as que estão mais atrás, pelo problema, pela dificuldade, e você vai resgatar aquela situação com as suas forças principais. Então, nas dificuldades também a gente tem como identificar dessa forma. Isso. Né? Porque a gente sabe que não é aquela pessoa, não queria passar aquele problema, está acontecendo uma situação. Então, o que é que você vai ver? Analisar. O que é que eu posso fazer para que isso mude?
Isso está acontecendo, atingindo essas forças aqui, que eu não tenho tanta habilidade. São as minhas forças mais, vamos dizer assim, menos utilizadas. Então, a gente pode fazer essa relação e essa intervenção, e com a ajuda das nossas forças principais, a gente conseguir reverter aquela situação. Né? Porque Ótimo. nada é para sempre, né? Dificuldade. Quer um exemplo prático, André? Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com matemática. E aí essa pessoa, né, ela não consegue desenvolver alguns problemas, digamos, um aluno do ensino médio, e ele começa a tirar notas baixas, e a gente fazendo um teste, por exemplo, das forças de caráter dele, identificando tipo a curiosidade. Né? Então, o que é que a gente pode utilizar da curiosidade para que ele consiga resgatar um pouco, né, essa deficiência da matemática? Então, talvez inserir vídeos, né, inserir leituras que sejam vinculadas, de certa forma, à matemática. Né? Às vezes um professor com a didática diferente. Né? Então, a gente pode inserir outras questões, outras metodologias para auxiliar na deficiência. Né? E resgatar, utilizando também a força como a força da curiosidade, por exemplo. Então, a gente pode brincar com essas 5 forças de acordo em cima da nossa necessidade, da nossa deficiência. Isso o Silene está dando... Está dizendo aqui que as forças baixas, elas são acessadas através das forças de assinatura, exatamente. Ótimo. Elas existem com um poder maior para que a gente resgate aquelas mais baixas, a gente acesse aquelas mais baixas e consiga melhorar como um todo, né? Lógico que as últimas nunca vão ser as primeiras, mas elas podem subir de acordo com a nossa utilização, elas podem ficar num patamar bem mais alto, né? Isso. Por exemplo, como eu utilizar a minha curiosidade para trabalhar o meu humor. Né? De repente, eu posso pensar sobre isso. Para poder resgatar esse humor, que o meu humor é o 24, por exemplo. De repente, eu utilizar e ir em busca de algumas comédias, né? Em busca de algumas situações em que eu possa identificar qual tema eu gostaria mais. Precisaria pensar, mas a gente pode sim, né? Pode utilizar as nossas forças mais altas, são as top 5, para poder melhorar as nossas forças mais baixas. Engraçado que as intervenções, que a gente falou desde o início, trabalham justamente nisso. Para que a gente possa subir. Agora, lembrando que na hora que a gente sobe as que estão mais embaixo, né, a gente muda as de cima também. Há uma troca. Não tem como as 5 ficarem para sempre lá e você querer subir as outras que estão abaixo. É um processo de troca constante. Você vai se melhorando e as forças vão tomando suas posições diferenciadas, né? Por exemplo, um exemplo também da minha força da perseverança. Agora, como nunca, eu tenho usado demais essa força. E quando a gente está entendendo melhor isso, a gente vai vivendo, vai passando as situações e vai lembrando das forças. Ela vem naturalmente. Você está, naquele momento, lembrando qual a força que você está utilizando, né? E agora mesmo, nessa situação toda da empresa, na gestão das dificuldades com tudo que estamos passando, eu usei demais a minha perseverança. Até porque, o que é que eu tinha à frente? Situações, eu trabalho na área financeira e os contratos que a gente tinha que renegociar, a questão dos clientes também em relação a honorários, essas coisas que a gente teve que entrar em acordos, e tudo isso é muito difícil, porque eu tenho espiritualidade. Então, isso aí você fica naquela situação. Eu entendo o problema e eu só posso ir até aqui. Então, eu tenho que ter a minha perseverança para segurar até onde eu posso ir, né, naquela negociação. E, ao mesmo tempo, a gente sente a dificuldade de todo mundo, a dificuldade das pessoas, aquela insegurança, o que é que vai acontecer que ninguém sabe. E em relação agora há pouco, né, que foi ontem que eu consegui a questão de pagar o salário de todo mundo. Né? Foi muito difícil, foi uma luta muito grande, mas com a perseverança eu consegui. Junto com a empresa, lógico, né, que o Roberto dando todo apoio e a gente estudando a forma de conseguir chegar ao ponto de realizar isso aí. Numa época dessa, numa gestão de pandemia, vamos dizer assim, tudo é novo para todo mundo e tudo você fica sem chão, ou seja, você quer fazer alguma coisa e está impedido de fazer e tem que fazer, e como é que você vai conseguir? Tem que ser muito, no meu caso, a perseverança. Eu tenho utilizado esses últimos dias como nunca,
né? E a espiritualidade para entender o cliente, para conseguir convencer e para chegar a um patamar, ou seja, onde vai dar certo para os dois. Porque nesse momento a gente tem que, né, ponderar as situações. Então, isso foi uma forma que eu encontrei de usar uma das minhas forças, e a principal, porque é a mais forte, graças a Deus, para conseguir passar por essa situação e resolver dessa forma positiva. E a gente percebe também como os clientes... Está conseguindo me ouvir, Bernadette? Estou. Como os clientes percebem também essas forças na gente. Essa perseverança é muito comum, né? Os clientes perceberem isso em você. Você não desiste fácil das situações, né? E aí o cliente vai nos identificando, é super interessante, né? Como também os nossos colegas de trabalho, né? Os colegas de trabalho vão percebendo essas forças de caráter quando eles começam a entender que cada um de nós temos as nossas, né? Por mais o teste ele tem 120 questões, né? E elas misturam de um jeito que ninguém até hoje tem as mesmas forças de caráter que eu. Até hoje, ninguém. Né? Nós fizemos até um trabalho lá na Cabral Associados e 2 pessoas, até Stefane e outra pessoa, acho que foi Gustavo, doutor Gustavo, eles têm quase iguais. Mas, por exemplo, parece que a 4ª e a 5ª força modifica. Né? Por que isso? Porque cada um tem o seu jeito, cada um tem os seus referenciais, suas histórias de vida, e isso tudo vai modificando, né? E a gente vai encontrando também, né, discernimentos diferentes. Rebeca está dizendo que os 2 áudios estão ok. Ok, Rebeca. Valeu pelo feedback. Okay, né? Então, assim, é importante que a gente tenha essa percepção. Que cada um tem a sua história, cada um tem as suas percepções diferentes de mundo também. Os pais aí, para ter informação, que o teste também pode ser feito com os adolescentes. Pré-adolescentes, né? A partir de 10 anos. Então, assim, é uma boa oportunidade de vocês utilizarem o teste para fazer com os filhos. Isso vai facilitar muito no relacionamento, vai facilitar, inclusive, para eles se entenderem melhor, né? Então, é o mesmo teste BIA sendo voltado para os pré-adolescentes. Olha que bom, já de agora, conhecer as forças, para poder utilizar da melhor forma, né? E até para que os pais entendam até onde pode ir com os seus filhos, onde pode exigir, onde é que tem que ajudar, e daí vai, né? Sempre melhorando a cada minuto. E o interessante é que a gente pode identificar também nos pequenininhos. Quando a gente, por exemplo, as crianças menores, elas não têm a capacidade ainda de ler, né, desenvolvimento cognitivo, então nós já identificamos algumas características nos pequenininhos, até nos netos, né? Nos netos, nos sobrinhos, que a gente vai identificando também. Impressionante, interessantíssimo também. Né? Por exemplo, aqui em casa nós fizemos os 4 testes e as nossas filhas, Bernadette, elas têm forças que eu e Eduardo temos. Olha que interessante. Elas misturaram as forças da gente e tem outros que a gente não tem. Né? Tá vendo? É particular do ser humano. E até o estudo para o Ryan e Emily fazer futuramente, né? Se isso não interfere até nos processos biológicos, né, de repente, da gente. Né? Como é que aconteceu deles? É a questão da convivência, porque a gente vê também que tem as forças fásicas, né? Que elas são adaptadas às nossas realidades também. Stefano está falando aqui que na Cabral, né, as forças da justiça foi bastante recorrente na equipe, né? Isso é importantíssimo para o ramo de atividade de vocês, o trabalho de vocês. A força da justiça vamos dizer assim, uma força forte, de prioridade, né? Por isso que eu falo que no caso das empresas, né, é importantíssimo se fazer isso aí, que a gente está com o projeto para iniciar na RC, porque cada equipe, cada um com seu teste, os coordenadores, a parte de gestão, entendendo o que cada um pode ser melhor desenvolvido, isso vai facilitar a vida deles e também como a empresa como um todo, até porque a gente vai saber até onde você pode pedir ou exigir, ou, vamos dizer assim, que a pessoa vá, que consiga, que, né, você tem noção do que ela é capaz dentro do conhecimento das suas forças. E para que elas também entendam, né, como elas podem utilizá-las da melhor forma, tanto na vida pessoal como dentro da empresa, com os colegas e tudo mais. É uma coisa que vai ficar bem presente no seu dia a dia. Já outro lado,
15 minutos para as 8 horas. Eu acho que o pessoal deve estar aí bem, não digo cansado, mas que o assunto é interessante. Mas eu digo assim, muito tempo, vamos ver aí como vamos fazer. A gente olha essa pergunta de Rebeca, né? Essa observação dela. Olha aí, a primeira força dela é a justiça. Né? Então, a justiça tem tudo a ver com a advocacia. Ser contratada lá para... No trabalho que nós... Aí, Rebeca. No trabalho que nós fizemos lá na Cabral, nós criamos um persona da Cabral. Nós pegamos as forças de todos, né? E fizemos um mapeamento para traçar quais as forças que estavam mais presentes. Né? E aí a pergunta para você, Rebeca, como você pode utilizar a justiça na RC, por exemplo? Né? Então, você é uma pessoa... É uma líder, usar lá. Já deve ser uma líder, né, que usa da justiça com todas as pessoas. Independente do cargo que a pessoa ocupe, você é uma pessoa que tenta o tempo todo tratar com a mesma respeitabilidade. Né? Então, é um traço da justiça, por exemplo. Né? Então, a gente precisa identificar, às vezes... Utiliza duas medidas, né? Uma medida para todos. Isso. Na justiça. E é importante que a gente, por exemplo, às vezes acontece se você trabalhar com RH e você poder fazer uma mudança de cargos, né? Mudança de funcionários nas equipes. Por conta, às vezes, do teste das forças de caráter. Os testes das forças, por exemplo, uma pessoa que tem a criatividade muito forte, né? Ela trabalha na parte dos números, mas se ela se identifica em trabalhar com a parte financeira, se ela se identifica com isso, ela pode utilizar a criatividade nas planilhas em que ela recebe. Tudo vai fluir bem melhor, né? Depois utilizando as cores, utilizando a criatividade da forma mais lúdica possível. Exatamente. É tudo de positivo, gente. Não tem assim nada que você diga, olha, isso aqui é positivo. A gente tem que pensar nisso e realmente eu sugiro aqui a vocês que façam cada um o seu teste no seu momento de tranquilidade, para que seja bem, vamos dizer assim, bem aproveitado, né? Para sair os resultados melhores possíveis, né? Isso. E que vocês entendam que isso faz parte da vida e que é importante realmente utilizar. Ótimo. Lucilene está fazendo uma observação aqui embaixo, assim, vamos fazer outra live sobre o uso, o sub e o subuso das forças. Boa ideia, Lucilene, excelente observação, né? Então, assim, é importante que a gente entenda, porque às vezes a gente superutiliza também as nossas forças, um aspecto bom, né, essencial da gente, mas se a gente desequilibrar, a gente termina, né, pode causar até alguns problemas nas nossas relações interpessoais também. É importante, vale uma live. Lucilene, juntar essa outra parte, porque é muita informação, né? E essa parte do superuso e o superuso é bem importante e é uma coisa assim que demanda mais tempo, né? Para que se explique com mais detalhe, né? Mas quem sabe aí vamos fazer, né? Vamos marcar. Com esse com assunto. certeza, vamos marcar. E também a Stephanie falou aqui, deixa eu ver aqui, Stephanie, a criatividade é usar a imaginação para resolver problemas. Exatamente, Stephanie. A criatividade está aí, né? Quem tem a força, como Simone, pela criatividade, usa a imaginação e resolver os problemas. Vamos para frente, vamos aí tocando a vida, né? Resolvendo tudo. Não pode parar. A gente tem que, a cada minuto, se reinventar e usar nossas forças e procurar o melhor possível para o nosso convívio social, familiar, né? E a nossa parte emocional também. As forças nos traz muita segurança. E o emocional, com certeza, melhora também, né? Nos sentimos mais empoderados, mais conhecendo, né? Como a gente pode chegar, como a gente pode fazer, como a gente pode se sair de algum problema, de alguma situação. Com certeza, né? E eu tenho me agregado muito, não só a mim, mas as pessoas que fazem essa experiência, né? Elas têm se mostrado outras pessoas, né? Outras pessoas no sentido de se empoderar, de se aceitar, né? De exercê-las no seu dia a dia. Vai ficando tão natural que às vezes você, poxa, eu usei essa força agora. Poxa, eu poderia usar essa força para resolver isso. Aí, entendeu? A gente vai colocando como uma prática do nosso dia a dia. E é muito importante. Vai exercendo, né? Exercitando também. Exato.
Eu acho, Berna, que a gente conseguiu responder todas as perguntas. Stefane está colocando aqui embaixo, né, que eu tenho alguns artigos escritos sobre as forças no meu blog, né? Ela está até lembrando, né, que quem quiser acessar, tem mais informações sobre algumas pesquisas que eu tenho feito. É Simone Cabral, simonemoracabral.com/blog. E aí vocês podem ter mais acessos, né, sobre algumas informações relacionadas às forças de caráter, como também a psicologia positiva. E aí, se você... vendo aqui uma grande amiga minha. Estou muito feliz, Adriana Góes, de ver você aqui. Isso, Adriana, importante. Ela está dizendo que é importante o equilíbrio entre as forças. Exatamente. É o mais difícil, mas quando se conhece, se torna bem mais fácil para a gente chegar a esse equilíbrio entre as forças. É verdade. Obrigada pela sua contribuição. Um aspecto também. Uma pergunta. Nós fazemos parte também, não sei se vocês já ouviram falar, no Núcleo de Psicologia Positiva da Paraíba. Então, amanhã mesmo nós vamos estar realizando um café positivo. Bernadette, inclusive, na última vez participou conosco, né, deu uma contribuição grande naquele dia. Ela estava muito cansada, mas ela disse, Simone, como foi bom, né? Como foi Participei. Como foi bom ter mesmo assim. Não desisto fácil, né? Isso. A minha perseverança. Isso, e aí... Também, quando aconteceu lá na Casa Zé Américo, eu também participei. Lembra? No Núcleo de Psicologia Positiva. Então, é uma oportunidade que a gente tem para se encontrar, uma oportunidade que a gente tem para trabalhar essas temáticas de psicologia positiva, né? Forças de caráter, flow, mindfulness, são temáticas que a psicologia positiva ela tem trabalhado. Então, é importante que a gente, por exemplo, né, utilize e a gente saiba até onde encontra essas temáticas. Então, o café é uma boa opção. Eu vou colocar também essa informação para a parte de marketing lá da RC, para vocês conseguirem, para vocês divulgarem também esse projeto. É bom, justamente, que é um momento muito bom, é uma situação assim que você se sente leve, tem vários ensinamentos e pode contribuir aí para um mundo melhor, né? Meu primo Mário. Mário, obrigada aí, participando, Goiânia, Pernambuco. Tá vendo mais um estado? É verdade, tô vendo, Mário Pena. Obrigada aí pela sua participação. Pois gente. E assim a gente pode encerrar e conseguir fazer esses ajustes nas suas relações.